Hello, hello, my dear friend. How are you doing? You okay? Eu espero que você esteja muito, mas muito bem. Eu tô legal. E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito legal com você, que eu não sei se você sabe. Observe essa pergunta aqui, ó. Você não sabe fazer perguntas negativas em inglês? Veja, é claro que eu estou brincando, mas aqui eu estou introduzindo o que a gente vai falar. Quando eu digo você não sabe fazer perguntas negativas em inglês, eu estou fazendo uma pergunta negativa, você percebeu? Eu não sei se você se deu conta, talvez se você, principalmente se você está no nível mais básico, mas quando eu descobri que era possível fazer perguntas negativas, eu achei o máximo. Na verdade, eu descobri por acaso, eu testei. Por quê? Porque muitos são os contextos em que a gente faz perguntas negativas na língua portuguesa. E eu não sabia aliás, eu nunca tinha pensado se no inglês isso era possível. A gente está acostumado a construir frases afirmativas, frases negativas e frases interrogativas. É só o que nos ensinam. Mas essas frases, quando a gente tem alguns contextos, como por exemplo, para mostrar uma surpresa, eu já vou dar exemplo para vocês, mas para mostrar surpresa, para confirmar alguma coisa que a gente imagina que tenha acontecido, ou para fazer uma espécie de um convite, certo? A gente utiliza delas naturalmente. E é isso que eu quero que você comece a pensar agora, em utilizar o inglês com naturalidade. Por isso fica ligadinho comigo nos próximos minutos, que eu vou te mostrar uma coisa bem legal e vou falar tanto de entonação, que é muito importante para perguntas, quanto também vamos explorar um pouquinho de 5 ou 6 tempos verbais aqui, para a gente fazer uma pequena revisão usando das perguntas negativas. Antes de começar, seja generoso, por favor, deixa seu like para mim, também compartilhe esse vídeo se você curtir naturalmente, deixa o seu comentário que é super, hiper importante, eu fico muito feliz quando eu recebo ele. E outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber em primeira mão tudo aquilo que eu faço toda semana, ok? Let's get started! O primeiro contexto que a gente vai explorar aqui é um contexto de surpresa, certo? Observe assim, ó, pense que o contexto é de duas amigas falando e uma perguntando para a outra se eles não estão mais namorando, ou seja, se ela, né, a outra amiga e o namorado dela não estão mais namorando. E como ela diria isso em inglês? Ela diria, aren't you dating anymore? Aren't you dating anymore? Observe comigo e procure pronunciar comigo também, depois de mim, para que você veja e lembre o seguinte, perguntas cuja resposta é sim ou não, a entonação sempre aumenta no fim da pergunta. Por isso, aren't you dating anymore? Aren't you dating anymore? Vocês não estão mais namorando? Esse foi um contexto de surpresa em que eu estou usando o velho e simples to be, percebeu? Um outro momento a gente pode utilizar dos verbos modais como can, may, will, would. E aqui a minha pergunta é assim, é para fazer um convite. Eu digo assim para alguém, can't you come to my party? Can't you come to my party? Can't you come to my party? A resposta é sim ou não, can't you come to my party? Você não pode vir à minha festa? Observe que eu estou fazendo um convite, can't you come to my party? Posso também fazer uma pergunta no present simple com qualquer verbo para fazer uma confirmação de uma informação que eu acredito que seja verdadeira. Se eu digo assim, por exemplo, doesn't she work with you? Doesn't she work with you? Observa a entonação. Doesn't she work with you? Doesn't she work with you? Observou que eu usei a estrutura da pergunta normal, começando com does, certo? Juntando o not né, com o does, contraindo inclusive, e lá vem o verbo então, o verbo work, sem qualquer influência. Por quê? Porque se eu estou usando do auxiliar, o verbo principal não sofre qualquer tipo de sufixo, não recebe nenhum sufixo, e nem sofre qualquer tipo de influência. Por essa razão, doesn't she work with you? A entonação também é importante. Se eu quiser perguntar se você não falou com ele ontem, como é que eu diria isso? Falando agora de past simple. Diríamos assim, didn't you talk to him yesterday? Didn't you talk to him yesterday? Didn't you talk to him yesterday? Percebeu? A mesma coisa que a gente usou does, poderia ter usado do se não fosse he, she ou it sujeito, a gente usou agora no passado did, contraindo com not, didn't. Didn't you talk to him yesterday? E a entonação não mudou nada, percebeu? Num contexto que eu imagino que duas pessoas já se conheçam, eu posso utilizar do present perfect, daquele tempo verbal que todo mundo ama de paixão, fazendo a seguinte pergunta, haven't you met before? Haven't you met before? Lembra que o verbo auxiliar aqui é o verbo have, o verbo meet, que está na forma do particípio aqui, certo? Porque essa é a construção do present perfect, ele vai estar, então, sob a forma de met. Meet, met, met. Por essa razão, haven't you met before? Vocês não se conheciam antes? Vocês não se encontraram antes?
Essa, então, é uma maneira de colocar, e eu dei 5 exemplos aqui que você pode usar das frases cuja resposta, de perguntas negativas, cuja resposta é sim ou não. Mas também eu poderia utilizar de um outro elemento, que são as palavrinhas com WH. Na realidade, elas não são tão favoráveis a esse tipo de pergunta, mas a palavrinha why, que é o porquê, aquele porquê separadinho, né, do português, aí sim a gente pode usar. Quer ver um exemplo? A gente está sentado numa mesa e alguém pergunta assim: Why isn't she eating? The food is awesome. Why isn't she eating? Vírgulazinha, né? The food is awesome. Why isn't she eating? The food is awesome. Ou seja, por que ela não está comendo? A comida está deliciosa, está incrível. E observa que então a frase é uma pergunta, mas são duas frases colocadas, certo? Em que a primeira está construída lá como pergunta, negativa, certo? Começando com why, que é o palavrinho do WH, que é o porquê, e a segunda frase então, que é a que vai referir ao momento, ou simplesmente falar da situação que está acontecendo, está no presente, tranquilo, o sinalzinho de interrogação continua lá. E para fechar, eu pergunto para você: Why don't you give me your like? Why don't you give me your like? Why don't you give me your like? Por que você não me dá o seu joinha, o seu likezinho se você curtiu esse vídeo? Espero muito que você tenha gostado, que eu tenha sido útil para você. Diga para mim aqui, eu fui útil para você ou não fui útil para você? A sua mensagem, o seu comentário, mesmo que ele seja negativo, ele é muito importante para mim, ok? I see you next time. God bless you and stay tuned. Bye bye now.